Olá pessoal, vou bater um papo com vocês agora sobre como preparar um galador. Não que isso seja a regra, é claro, como eu sempre falo nos meus vídeos, mas é uma técnica que eu uso aqui no Quincas e tem funcionado muito bem, tá? O que a gente precisa de antemão é tentar dividir esses azulões em categorias. Eu pelo menos tento fazer isso, entre os azulões que não galam, os azulões que galam, azulões que são galadores e azulões que são raçadores. Existe azulão que não gala? Eu não acreditava, mas hoje eu passei por duas experiências e eu acredito que existem azulões que não galam. Inclusive eu tive dois desses azulões que eu não consegui galar com eles por nada desse mundo. Tentei de tudo e não consegui. Um deles, ainda no final do ano passado, final de 2013, eu encontrei com o atual proprietário e ele veio me perguntar se eu já tinha conseguido galar com ele, porque na mão dele não galou, tá? Então é um passarinho que, apesar de foguear muito para fêmea, gostar muito de fêmea, baixa, canta, surdina, baixa na frente da fêmea, desasa, tem tudo para galar. Chega na hora H, você abre o passarinho senta do lado da fêmea no puleiro e não gala. Não se interessa, aquele fogo todo que ele tinha de porta fechada, de passador fechado, acaba. Então isso já aconteceu comigo. Existem azulões que galam. Você acasala direitinho com a fêmea, entendeu? Aquela fêmea daquela temporada, põe do lado, faz o acasalamento, todo aquele processo, deixar posar junto e não sei o que, e papapá, vai encostando a gaiola. Até que uma hora você solta os dois dentro da gaiola, ele vai galar a fêmea, você deixa ele juntinho com a fêmea, aquele casalzinho vai criar a temporada toda. E eu já vi gente que tirou 6, 7, 8 filhotes de um casal numa temporada, acasaladinho assim junto numa gaiola, criadeira, não precisa nem ser viveiro, nada disso, mas e funcionou. Só que é um azulão que você tenta passar ali em outra fêmea, ou ele briga, ou ele não gala, ou ele não faz. Então ele depende do acasalamento. Então ele é um azulão que gala, você tira filhote com ele, mas ele não é um galador. O azulão galador é aquele azulão que você encostou a gaiola do lado de qualquer fêmea. Se a fêmea estiver pronta, baixar para ele, ela baixar para pedir gala, você abre o passador, ele vai e faz o que ele tem que fazer. Gala, tira filhote, tem boa qualidade de inseminação, entendeu? Alta taxa de fertilidade. Isso é o que eu considero um azulão galador. E assim, já são raros, entendeu? Um azulão que gala é mais fácil de achar. Um galador é consideravelmente difícil de achar, tá? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho alguns aqui no Quincas que são galadores. Azulão que abriu o passador, ele vai, gala, volta para a gaiolinha dele, já está treinado. E o azulão raçador, ele nada mais é do que um azulão galador, só que além dele galar, ele ainda transmite uma carga genética muito grande. Ele, além de ter uma alta taxa de fertilidade, ele tem uma qualidade muito grande na prole, né? Ele consegue transmitir uma carga genética de boas características para os filhotes. Esses aí então são relíquias, entendeu? Quem tem não abre mão. É bem complicado ter um desses. E eu estou tentando desenvolver uma linhagem aqui, que alguns azulões que eu tenho que eu considero os azulões bons, entendeu? E que galam, então que são galadores. Torcer agora para um deles se transformar num bom raçador, ter uma grande quantidade de aproveitamento nos filhotes, porque a gente quer criar, mas também quer criar coisa boa, né? Então não adianta só nascer, tem que nascer coisa boa. E aí tem muita gente que me pergunta, tá, mas chega na hora, como é que eu vou saber se esse azulão vai galar, se não vai, o que vai acontecer? Eu costumo preparar esse macho um tempo antes da criação. Normalmente lá para agosto, setembro, os machos que são mais novos eu procuro esticar mais esse prazo. Agora os machos que já estão acostumados, que já são galadores, esses daí são mais fáceis, eu só dou uma, digamos assim, uma relembrada, tá? Então, ó, como é que eu faço para preparar esse galador, tanto para a temporada, um novo galador? Muitas vezes o passarinho é bom, só que ele se assusta na hora de ir para a gaiola da fêmea, porque tudo para ele é novidade. Ele fica, aqui no Quincas ele fica numa gaiola criadeira, que ela tem essa medida aqui. Ela é um tanto quanto menor do que uma criadeira, tá? A criadeira é um pouco mais extensa, minhas gaiolas têm 60,
as gaiolas criadeiras, e as gaiolas que são galadeiras, elas têm 30 centímetros. Todas elas têm duplo passador, tá? O passarinho ele passa tanto pelo lado direito, o passador das minhas gaiolas é da lateral toda da gaiola, tá? Então eu consigo abrir essas gaiolas de forma que elas formem um único gaiolão, tá? Eu tive a dificuldade no começo, minhas gaiolas tinham passadores baixos, eu tive muito problema com fêmea que pedia gala no passador, tá? E aí o macho não conseguia montar. As minhas gaiolas contam, além da divisória de grade, uma divisória de cada lado, eu ainda tenho essa segunda divisória, que é uma divisória fechada, feita de chapa com pintura epóxi, tá? Então eu separo, aparto visualmente o macho da fêmea. Tem um trilhozinho aqui que corre, tá? Então o macho não consegue ver a fêmea. Da gaiola dele ele não enxerga a fêmea. E é assim que eu procedo ao acasalamento. E a preparação do macho, como que é feita? Do lado da galadeira, um tempo antes, normalmente ali, para os machos que já são galadores, para relembrar, finalzinho de setembro, no meio de setembro ali, eu já começo a fazer isso, ó. Do lado da galadeira, eu coloco uma gaiola criadeira, montada exatamente como a galadeira das fêmeas. Como tudo aqui é padrão, eu monto, deixo exatamente da maneira. Coxo de comida com a ração extrusada. Eu deixo aqui uma unha com sementes. Num vídeo anterior eu falei para vocês que a farinhada da fêmea sempre vai naquele pote cerâmico, né? Então continua num pote cerâmico, o bebedouro idêntico da fêmea, inclusive a raiz com o porta, tá? Essa lateral, essa tampa lateral que eu uso no ninho e o ninho, tá? Inclusive lá no fundo, ó, o potinho de grite deles, tá? Então esta é uma gaiola exatamente igual a da fêmea, como ela é montada padrão aqui. Eu emparelho as duas gaiolas então, e no primeiro dia eu só tiro essa divisória aqui, ó. Ou seja, o macho tem uma visão ampla do que é uma gaiola de fêmea, só que ele não passa para lá, tá? A lateral ainda está aqui, ó. Mas ele já se acostuma com os apetrechos, ó. Isso aqui é de uma cor diferente, tem aquele pote lá embaixo que ele não conhece, essa porta raiz, o próprio ninho, a lateral do ninho, tudo isso é novo para ele. Se a fêmea pedir gala, ele vê um monte de coisa nova, tem azulão que prefere ficar dando uma volta na gaiola da fêmea e não gala. Tá? Eu já vi isso acontecer por mais de uma vez. Então aí ele fica com essa visão, tá? Isso 2 dias eu faço, ele vai ficar sem passar. Depois eu retorno, todo dia à noite, eu retorno a tampa aqui para que ele não veja a gaiola. Para ele ir acostumando com esse manejo de puxar e colocar essa tampa sem que ele se assuste. Ó, o Juca mulato é um galadorzão e ele já não pode ver que eu estou mexendo na gaiola e ele não se assusta. Tem azulão que se bate de quebrar na gaiola. Se ele assustar agora, porque ele está voltando de muda, está gelado ainda, mas já já ele tá firmão. Faço isso por 2 dias mais ou menos, aí eu venho e retiro a lateral, tanto da galadeira quanto da gaiola criadeira. Tá? Nota que a outra divisória continua lá, ele não está vendo a gaiola do outro lado. Que basicamente no período de gala é assim que essas gaiolas vão ficar. Os passadores abertos, só fica fechado pela essa lateral. Tá? E aí o que eu vou fazer? Num dia de manhã eu venho aqui, abro o passador, porque é isso que vai acontecer durante o período de gala. Olha lá. Abri, ele está conhecendo a gaiola da fêmea. Ó. O Juca aqui já é velhaco, já pulou, pode ver que ele não se interessa muito pelas coisas. Ele dá uma olhadinha, porque faz tempo que ele não vê isso, né? Passou toda a muda, ainda está encartuchado. Mas ó, ele não estranha ninho, ele não estranha raiz, ó. Ele já comeu a farinhada hoje, pode ver que ele nem se interessou pela farinhada. Então, ó, ele é um cara que está habituado. O galador, no caso do treino, ele vai ficar assim durante o dia todo, tá? Quando for a noitezinha, que for encerrar para fechar o criatório, aí eu venho e tampo o passador aqui novamente, tá? Vamos esperar ele voltar para a gaiola dele lá. E ele vai dormir na galadeira, tá?
Amanhã de manhã, qual que é o procedimento? Venho aqui e puxo de novo essa lateral. E ele vai passar o dia todo passando da galadeira para a criadeira. E com isso ele se habitua com essa gaiola. A hora que ele tiver com uma fêmea do lado, ele não vai se preocupar com esses apetrechos, com o que é novidade, porque já não vai ser mais novidade para ele. Como as minhas gaiolas tem a lateral aqui e tem essa lateral, eu nunca sei de que lado que o macho vai galar. Nota que a gaiola do Juca está aqui, ele já tem uma fêmea desse lado, tá? E ele vai ter uma fêmea do lado de cá. Então, ora ele vai galar da direita para a esquerda, ora ele vai galar da esquerda para a direita. Então, esse procedimento de fazer ele passar para a gaiola da fêmea, eu repito, daqui a um tempo eu repito ele com o outro lado. Tá? Eu pego essa mesma gaiola aqui e vou pôr do lado de cá, para que ele habitue a passar para esse lado. Faço isso durante muito tempo? Ou não, uma semaninha de treino aqui que eu faço, já dá para você perceber que o macho que estranha um pouco a gaiola da fêmea, ele já para de estranhar, ele já está pronto para tentar galar. Como é que eu descubro se ele é galador, se ele é um gasulão que gala, se ele é um raçador? Testando. Tem que pôr e ver. É que muito azulão já foi passado como um azulão que não presta, que não gala, justamente por não conhecer esse procedimento de ir galar e voltar para a gaiola. Tá? E a gente faz isso dessa maneira. Pelo menos aqui tem dado bastante certo. Ele não estranha nada do que tem lá, então ele passa com facilidade e volta com facilidade para a gaiola dele. Tá? Pode ver que o Juca anda entre as gaiolas aqui numa boa, tá? Sem estranhar nada, sem ficar ciscando, sem ficar se preocupando com o que tem de novo na gaiola da fêmea. Tá? Eu considero o Juca um bom galador, entendeu? Hoje eu já tenho alguns filhotes dele, segurei 3 machinhos filhos dele que estão prometendo muito. Quiçá ele seja um raçador, tá? Um azulão que já rodou roda aí, já cantou bem tudo, um azulão que já me deu algumas surpresas aí, já fiquei muito contente com a aquisição. Foi uma boa joia aqui pro criatório. Basicamente era isso daí então, pessoal. Um manejinho simples aí e que comigo funcionou bastante, tá? Os azulões chegam na hora, não estranham e galam mesmo. Tem um outro vídeo aí que eu estou querendo fazer, inclusive já está pronto, eu só estou dando uma editada nele, falando a respeito de gala falsa, quando soltar o macho, como fazer, são os procedimentos que a gente adota aqui. Mas isso daí é um papo para uma outra conversa. Beleza? Valeu, pessoal.